Olá, sou o Daniel Cordeiro Chapeta e vou falar um pouco da incorporação das características fundamentais de uma organização exponencial no campo de atuação da engenharia civil. Antes de entrar nos problemas, eu preciso dar algumas informações. Basicamente, o setor da construção civil é responsável por aproximadamente 6,5% do PIB brasileiro. O setor da construção civil, de modo geral, ela tem uma demanda por inovação. Então, os demais setores da economia estão avançando, né, tecnologicamente, mas basicamente o setor da engenharia civil se encontra estagnado em algumas áreas. A gente tem também uma grande demanda por aumentar as produtividades das obras, né, eliminando os retrabalhos, as falhas de comunicação, ausência de orçamentos e cronogramas bem dimensionados. Né? Se a gente sente essa necessidade da construção civil produzir de modo geral, e isso também acaba impactando diretamente na economia e na sustentabilidade de cada projeto. O problema principal, basicamente, é as empresas do segmento da construção civil necessitam da aplicação de novas metodologias e tecnologias a fim de melhorar sua produtividade, consequentemente interferindo nos âmbitos financeiros e socioambientais. O público-alvo, né, que vai ser diretamente afetado por essa inovação ou por esse problema, basicamente o público-alvo 1 são as construtoras, incorporadoras e empresas do ramo imobiliário. Público-alvo 2 são os colaboradores que participam de todo o processo da construção, então seja desde a mão de obra direta até a mão de obra indireta, engenheiros, arquitetos, até os profissionais, carpinteiros, pedreiros e ajudantes. E o público-alvo 3, basicamente, é o cliente final que financia todas as etapas da obra e precisa que essa obra seja entregue no menor prazo, pensando nesses aspectos econômicos e sustentáveis também. E como parte da solução, eu trago Salim Ismail, que é diretor executivo e fundador da Singularity, e basicamente ele traz que as organizações exponenciais se expandem para além das suas fronteiras organizacionais, alavancando ou acessando pessoas, ativos e plataformas para maximizar a flexibilidade, a velocidade, a agilidade e a aprendizagem. Então, basicamente, ele traz esse conceito de organizações exponenciais. Entrando um pouco mais nesse conceito, basicamente as organizações exponenciais elas têm 10 características que são fundamentais e elas são norteadas por um propósito transformador massivo. Então, como exemplo aqui eu trago o propósito transformador massivo do Google, que é organizar toda a informação do mundo. Pensando nas 10 características, a gente tem o lado esquerdo do cérebro e a gente tem o diagrama IDEAS, que vai falar sobre as interfaces, que são todos os elementos tecnológicos que auxiliam a empresa de maneira visual, os dashboards, que são responsáveis por catalogar os dados da empresa, seja internos ou externos, a experimentação, testar novos métodos e atividades não é um problema para as organizações exponenciais, então as organizações exponenciais costumam fazer uso, né, de MVP para poder validar alguma ideia. As organizações exponenciais elas também são autônomas, as equipes são multidisciplinares para poder resolverem todos os tipos de problemas, e claro, né, os problemas alinhados ao propósito transformador massivo, e também tem a presença das tecnologias sociais, então os stakeholders que são direcionados a cada projeto, eles participam e têm livre conversa e debate para poder evoluir nas soluções. E aí, com relação ao lado direito do cérebro, a gente tem o staff on demand, que basicamente são os profissionais contratados para prestar um serviço específico e pontual, isso já é bem comum na construção civil. Comunidade e multidão, então são grupos organizados com objetivos em comum, então são pessoas envolvidas diretamente, que são as comunidades, e indiretamente as multidões. Os ativos alavancados, que são basicamente a mesma coisa que acontece com o staff on demand, mas só que para produtos, né, para itens. Então, por exemplo, no caso da construção civil, a alocação de algum equipamento específico, como uma retroescavadeira ou algum veículo, né? Também tem os algoritmos, que são encarregados pelo trabalho e organização de um grande volume de dados. Isso, a cada vez que a tecnologia vai avançando, isso é mais importante para as empresas. E engajamento, que é a aplicação de gamificação formando integrantes ativos da organização. Então, além das organizações exponenciais terem colaboradores, eles também têm integrantes ativos. E aí, com relação às soluções, né? As soluções que eu listei aqui são a adoção de dashboard para controle mais dinâmico das informações, isso ajudaria bastante as obras de modo geral. A adesão de interface e algoritmos para controlar melhor os processos internos de edificação. Experimentar sempre as novas metodologias com caráter inovador, né, que é o MVP. Permitir a participação de colaboradores, clientes e demais stakeholders nas decisões. E, por último, estimular a utilização de staff on demand de ativos alavancados em situações específicas. Isso já é bem mais comum e traz inúmeros benefícios para um modo geral. Então, basicamente, as organizações exponenciais podem ser combinadas com a construção civil, de modo que a gente possa proporcionar uma maior produtividade, pensando nos aspectos socioambientais e também na economia de modo geral.